Opa galera, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo eu vou fazer uma explicação de como você pode estar analisando as ações na hora de comprar, para assim tomar uma boa decisão, tanto em fundamentos quanto o momento certo de compra, se você não está comprando alguma coisa cara que não vale tudo aquilo. Então vamos sem enrolação começar por aqui. A primeira empresa que eu vou mostrar nesse exemplo aqui é a Sanepar. E a Sanepar ela faz parte do setor perene que eu considero interessante em ter em carteira. Sanepar então seria do saneamento. Se a gente pegar a analogia do Barsi, que é o Bestes, tem bancos, energia elétrica, tem saneamento, tem telecomunicações e tem seguradoras também. Então aqui a Sanepar é de um setor bem perene e que eu gosto muito. Eu quero mostrar aqui para vocês a questão do preço. A gente vê que nos últimos 10 anos, você investindo em Sanepar, você teve um retorno real, então, de 216%. Isso aqui é muito interessante, porque nesse caso aqui, a empresa paga dividendos e você teve uma rentabilidade real, seja reinvestindo nesses valores ou na própria cotação, como a gente vê aqui. Isso já é muito bom, a gente não perdeu o valor durante esses 10 anos. E eu tenho outros exemplos que a gente vai ver que acabaram perdendo o valor. Agora vamos para a parte de informações, né? Aqui os indicadores fundamentalistas da Sanepar. Lembrando que eu estou no Investidor 10, um site muito bom, que eu vou deixar aí na descrição para vocês acessarem e vocês também podem fazer as análises de ações, então, de forma geral. Primeira informação que eu costumo ver é o PL, que seria o preço sobre lucro. Se você coloca aqui na interrogação, você tem uma explicação do que é o preço sobre lucro. O quanto que o mercado está disposto a pagar, então, pelos lucros da empresa. E para esse indicador aqui, eu considero quanto menor, melhor. A gente tem um retorno mais rápido, então, quanto menor for esse indicador aqui. Aqui a gente teria um retorno, em cima do valor que a gente investiu, de 5,5 mais ou menos anos. Aí a gente pode pegar a comparação e a gente vê se no seu histórico está abaixo da média, significando que pode estar barato, como a gente vê aqui, ó. Está abaixo da média, então, que costuma ser esse indicador. Então já é bem interessante. Mesma coisa que vale para o PVP. A gente pode ter uma noção em cima das ações, mas não são todas que a gente vai conseguir fazer de pegar e comprar o preço justo, que seria 1, e abaixo de 1 seria o preço descontado. Mas aqui nesse caso, a Sanepar está abaixo da sua média, então também é um bom sinal, levando por esses olhos, né? O dividend yield eu não vou me atentar muito, mas aqui por ser uma empresa do setor perene, ela distribui dividendos sim. A gente vê aqui que está um pouco abaixo da média, comparado com a média histórica, né? Mas aqui em 2015 teve um pico, que a gente vê que distorce um pouco toda essa média. Mas é um dividend yield bom, porque é um valor real, né? Em cima do que tu pode ganhar numa renda fixa. Porque a Sanepar, se tiver aumento da inflação, vai repassar esse custo para os consumidores. Então aqui a gente já tem um retorno real, que já seria então considerando inflação, né? Isso aqui é muito bom. É uns 6% quase, né? Real que a gente vai estar ganhando. Payout então significa o quanto que ela vai pagar do lucro total dela. Tá pagando aqui, se a gente vê, um pouco abaixo da média, mas aqui tem mais uma distorção. Isso aqui não considero muito, então nesse caso. Uma coisa que a gente tem que considerar é a margem líquida, que é aquilo que está sobrando para a empresa depois de pagar todas as despesas. Aqui a margem líquida a gente vê que está maior do que sua média. Isso aqui é muito bom, ela está tendo uma margem maior do que costumava ter. Isso aqui já é um sinal bem bom também. Olhando para mais informações, a gente pode sim considerar o EBITDA, mas eu considero uma coisa mais importante que está aqui, que seria o ROI, que seria o quanto que ela consegue ter de retorno real com os próprios recursos dela. Então, aqui estando acima da Selic já é muito bom, mas vai depender de cada setor, é claro. Mas aqui eu considero um ROI muito bom. E se a gente pega a média, ele está maior que a média. Então, é um ponto positivo a mais isso que está acontecendo. E agora outra coisa que a gente pode considerar, que seria então envolvida ali depois dos custos, as despesas, então, que seria o ROIC, que é uma coisa um pouco mais puxada para o real, né? Que a gente tem a explicação, ó, bem detalhada, vai medir o retorno, então, sobre o capital investido em uma empresa. Então, quanto maior aqui, melhor. E a gente pega a média e vê que está entre a média, um pouco acima ainda. Mas só de estar na média, um pouco acima,
é um sinal muito bom, que fica muito bom mesmo. E aqui tem outra coisa importante, deixa eu ver onde é que está a dívida líquida, para cá. Ó. Isso aqui, 1.5 é um bom, considerado bom. Acima de 2.5 a 3 por ali já não é tão interessante, né? Que seria a dívida líquida, barra EBITDA. Se a gente pega a média aqui, a gente tem mais uma ideia, tá abaixo, então tá legal, porque tá abaixo da média da dívida que costuma estar, então também tá bem interessante o indicador nessa forma aqui. Eu não vou me atentar muito a outras informações aqui, que talvez são importantes, mas eu vou ver para aquilo que é mais na prática. Então, essas informações que eu falei para vocês, de PL, margem líquida, o ROI, ROIC, dívida, eu considero fundamentais. Então, você tendo noção que essas informações aqui estão ok, estão num valor considerado bom para essa empresa do setor, que no caso aqui da Sanepar é considerado bom, acima da Selic, como eu disse, em geral, na maior parte das empresas vai ser considerado bom. E aqui a dívida, como eu disse, controlada. Né? Agora a gente vai para outras informações. Aqui só para informar vocês podem ver uma média ó, de quanto que estava em cada ano. Então ela continua num valor bom, comparado aqui, ó. Aqui ela estava mais cara, mais cara, mais cara. O que pode significar que os lucros aumentaram, né? Não precisa ser necessariamente só que a cotação caiu. Pode significar que os lucros aumentaram, né? Aqui ó, a margem a gente pode ter uma noção bem legal também, ó. Ela manteve a margem desses anos aqui, ó. O atual, ela aumentou comparado com 2021, tá maior do que comparado com 2020, do que 19. Então a gente vê que ela tá com uma margem bem interessante. E a mesma coisa vai valer para ROI. A gente pode pegar uma média dos últimos anos, né? Então tá um ROI bem considerado, um ROI muito bom para a situação, né? A gente pega aqui o maior do que do ano de 2022, 2021, ela também tá maior do que ele. Só em 2019, né, que o ROI acaba estando menor. Mas então aqui a gente pode ter um panorama, né, de vários anos aqui, como a gente viu aqui, ó. Agora vamos passar para a parte de lucros, que eu acho muito importante. Só que informando vocês que seria uma média de dividendos, né? A porcentagem que pagou. Então vocês podem tirar aqui nos últimos 5 anos, ela pagou 5,51. Lembrando que se você tem um preço médio mais baixo, você vai ter recebido mais. Tanto que, se vocês querem entender um pouco mais disso, desse dividend yield maior que vocês podem ter, eu vou gravar um vídeo na próxima semana e daí vocês já vão estar sabendo, né? Vai ser bem interessante. Vamos agora para a parte dos lucros, que está aqui embaixo. Só que mostrando mais uma informação, a dívida líquida, ela tem isso aqui em caixa, né? Então a dívida bruta diminui, porque ela tem isso daqui para arcar com parte disso. E os lucros estão aqui. Olha só que gráfico bonito, cara. Ano após ano, a receita líquida aumenta e o lucro que está aqui, ó, nessa parte aqui, ele também vem aumentando. Então isso aqui é muito bom mesmo. A gente vê que a empresa está com lucros crescentes, porque ela repassa, né, o custo para o consumidor. Então essa é uma empresa que realmente te protege da inflação, porque tu sempre vai ter um retorno real, ó. Ela está repassando os custos. Ela não vai sair no prejuízo, não vai diminuir a margem dela, né? Aqui a gente tem lucro sobre a cotação, então também que é bem interessante. O quanto que deveria valer a cotação referente ao lucro. Mas aqui a gente não pode só olhar para esse gráfico, a gente tem que ver se o lucro vai continuar assim ou aumentando para os próximos meses, para daí sim tu tá investindo, né? Mas nesse caso, se mantesse, ela tá mais barata do que valeria a cotação, né? Do que deveria valer. E aqui, cara, que eu acho muito interessante, que a gente tem a receita líquida comparada nos anos, né? Aqui em 2023 a gente vê que ela é maior do que em 2022, maior do que 2021, maior do que 2020 e até mesmo maior do que 2019. Então, ano após ano, ela teve um aumento nessa receita líquida. Aqui é o líquido já, né? E aqui a gente também tem o lucro líquido, que esse é importante, porque, pô, ela teve uma receita líquida, mas aí foi lucro essa receita. Então a gente vê que foi um lucro de 1,5 bilhão, maior do que 22, maior do que 21, maior do que 20 e maior que 2019. Então sim, ela está com receitas crescentes e lucros crescentes.
A mesma coisa vai para a margem líquida. Cresceu, se a gente comparar aqui, ó, que por algum motivo está zerado, mas desses anos aqui, ó, cresceu a margem, entendeu? O ROI também aqui, ó, cresceu comparado com os últimos 2 anos. Por algum motivo também está zerado aqui. O ROIC se manteve, cara. Ele foi maior do que ano passado, mas ele se manteve dentro da média, que a gente viu lá no começo, né? Então, nessas informações aqui, a Sanepar está muito interessante. Ela tá uma empresa redonda, dizendo assim. Redonda mesmo. Mas o que a gente tem que se atentar? Tá, eu entendi que os indicadores estão excelentes. Ela tá com uma cotação que vale mais, que está valendo menos do que deveria valer segundo seu lucro líquido. Ela tem essa receita crescente, o lucro crescente. Eu devo investir numa empresa assim? Ou ela até entrega longa, então se fosse vendida, você não sairia no prejuízo? Lá em cima a gente pode ver que ela tem uma liquidez boa, tu conseguiria entrar e sair dessas ações sem ter problema. Olhando por esse lado, é uma empresa muito boa para você estar investindo. Mas aí que vai entrar o teu verdadeiro interesse por trás do mercado de ações. Seu interesse é comprar para vender no lucro? Ok, você realmente pode ter lucro, porque os indicadores estão excelentes aqui. E se você quer mais informações além disso, você ainda pode ir lá embaixo. Deixa eu rolar a tela aqui. E você tem o relatório da empresa. Deixa eu ver onde é que está o relatório. Comunicado. Se eu não me engano é aqui. Mas aqui não vai estar bem completinho, ó. A gente pega aqui, ó. A gente bota Sanepar no Google. A gente pode botar o Sanepar relatório. A gente vai em relatórios anuais. A gente pega aqui, ó, de 2023. E a gente tem as informações aqui, ó. Pá. Relatório integrado 2023, administrações contábeis, que é o RI, né, da Sanepar. A gente tem as demonstrações financeiras. Nesse caso aqui é do último trimestre, né, do ano passado. A gente tem todas as informações bem redondinhas. Então a gente tem tudo aqui bem detalhado da empresa. Por algum motivo não tem a do primeiro trimestre, né, do ano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, aqui também é do 31/12. Bom, mas a gente consegue essas informações na maior parte das empresas. Por algum motivo não está atualizado da Sanepar. Depois eu vou tentar procurar mais e eu deixo talvez aí na descrição para vocês verem. Mas são várias formas que você pode conferir a mais sobre a Sanepar, né? Mas como eu disse, se o seu objetivo é vender com lucro, você pode se dar muito bem. Tudo indica que a Sanepar vai continuar subindo enquanto os lucros se mantiverem assim. Só que a gente não consegue prever o futuro, né? Mas agora, se tu tem como objetivo de receber dividendos, tem um cálculo muito interessante que você pode fazer para saber se ela está barata ou não. Porque a gente tem que pensar que, tá, esse ano ela está pagando esse yield. Mas a média dela, como a gente viu, foi um pouco mais baixa. E o que garante que ela vai continuar pagando isso? E aí, o que a gente faz? Vocês podem pegar aqui, ó, de dividend yield, vocês botam dividendos pagos. Pegou os anos aqui, eu vou fazer esse cálculo de 2018 para cá, para não ficar muito longo. Então eu vou pegar a calculadora, vou colocar aqui, ó, calculadora, vou botar 0.23, 0.29, que são esses dividendos que ela pagou ano após ano. 0.20, vamos botar a calculadora para cá, 21 mais 0.22 e 22 aqui, mais 0.31 e em 2023 mais 0.31. Pagou a mesma coisa nos 2 anos. Aí o que a gente faz? Eu comecei aqui a somar no 2018, né? Então foi 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Pega esse valor, divido por 6. Essa é a média que ela pagou nesses últimos 6 anos. Entendeu? Essa é a média. Aí o que eu faço? Vamos supor que o dividendo justo que você acha real, tolerável receber, seria o de 6% ao ano. Você vai pegar e dividir 0.06, que é o 6%. Aí é que você chegaria no preço justo para pagar na Sanepar, para receber 6% na média. E isso então quer dizer que pode ser que alguns anos você receba menos ou mais, mas na média, para você receber esse 6%, você teria que comprar até uma cotação de 4,33. E quanto que está hoje? 5,69.
o que significa que você estaria pagando caro para a Sanepar no momento, seguindo essa lógica. Então você não compraria. Mas como a gente viu, para esse caso não compraria. Se você quer receber um lucro só na cotação, você poderia comprar. Ou se você quer receber um dividendo menor, você poderia comprar. Mas tem que considerar essas coisas então também na hora de comprar. Agora rapidinho, eu sei que eu me estendi muito aqui na Sanepar, mas eu acho fundamental explicar bem detalhado essas informações. Eu vou mostrar um caso ruim, que seria de uma empresa aqui de telecomunicações, que estaria no Best, então de empresas perenes, que é o caso da Oi. Cara, a Oi já chegou a valer R$ 200 lá em 2014. Hoje tá valendo ali, ó, 1,78. Decaiu muito, né? Muito mesmo. Se você tivesse investido na Oi, você já teria uma rentabilidade real em 10 anos de praticamente 100%. Rentabilidade real de 100% negativo, né? Aqui, ó, no último ano já teria negativo, 2 anos, 5 anos. Então, um prejuízo gigantesco. O PEG dela tá negativo, que a gente vê, ó. Você pode ter o retorno rápido se mudar esses fundamentos. Estaria barato se estivesse gerando lucro, né? A gente já vai ver como é que tá a situação do lucro dela. Mas, cara, o ROI tá negativo. Uma empresa que não tá conseguindo se sustentar. Péssimo, péssimo, péssimo. O ROI que tá elevadíssimo. O ROI dela tá muito distorcido essas informações. A dívida líquida dela tá gigantesca. Uma empresa extremamente endividada. Você lembra que eu te falei que a média ali de 2,5 a 3? Cara, extrapola aqui os valores. Deixa eu ver aqui, o preço do BP tá negativo. Ela tá com os dados tão negativos, sabe? Uma margem tão negativa, ela tá operando no prejuízo. Isso aqui fica tudo distorcido. Não tem o valor de quanto custa, quando que tu pode ter o retorno. Porque, cara, aparentemente ela não tá dando lucro. Ó, aqui a média dela, tudo negativo, 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 né? Ela tem checklists aqui, né? Empresa com mais de 5 anos de bolsa. Empresa possui dívida menor que patrimônio. Isso aqui tá ok. Acho que parte dela foi vendida, por isso que tá em ok, né? Porque ó, o lucro líquido, cara, só negativo, na casa de bilhões. Imagina pra se recuperar uma empresa dessa. Aqui, ó, como eu disse, retorno negativo. Isso aqui tu nem precisa analisar muito a fundo pra ver que é furada, né? Não tem motivo de tu querer perder teu dinheiro comprando uma empresa assim, ó, extremamente endividada. Não tem o tag along de 100%, né, também. Isso aqui, muitos consideram isso aqui importante para estar investindo, né? Depende principalmente de empresa ou setor. Receita líquida, como a gente vê, ó, ela teve uma receita líquida positiva, não foi negativa, né? Foi uma receita. Só que o lucro líquido dela tá negativo. Então ela só fica se endividando ano após ano. 2018 que ela teve uma subida, mas depois, ó, ladeira abaixo. Continua assim, né? Aqui também, ó, totalmente distorcido esses valores. Não dá para considerar isso nessas horas. A empresa não está gerando lucro. E aqui a gente tem mais informação disso, né? Muito prejuízo, cara. Então, aqui olhando bem por cima, não precisa nem se detalhar muito. A gente vê que isso aqui é uma empresa péssima para estar se investindo. Ah, tá barata porque é 1,78. Não é bem assim. Ela está extremamente endividada, não está gerando lucro. Uma empresa que só vai te gerar problemas. Bom, eu ia mostrar mais aqui exemplos. Aqui eu tenho, por exemplo, da Gol. Só que eu já vi que o vídeo ficou bem longo. Então, só vou mostrar que nesse caso ela também está com uma rentabilidade negativa, né, nesses últimos anos. Ela está passando por processo de recuperação judicial. Então pode ser que se recupere um pouco a cotação. Mas, cara, é um setor muito arriscado, um setor que se endivida muito fácil. Então não vale a pena você se preocupar, ter dor de cabeça e investir em empresas assim. Vai naquilo que é mais tranquilo, que não vai te dar tanta emoção, mas que ao longo do tempo te dá um retorno bem legal mesmo. Bom, e o vídeo vai ficando por aqui então. Se você gostou desse conteúdo, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o gostei aqui no vídeo e de se inscrever no canal se não quer perder nenhum tipo de vídeo como esse aqui. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.